Olá! Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: Movimento Jovem promove evento para repensar a relação entre as pessoas. GE Sinfônica lota a Câmara Municipal em apresentação no domingo. Primavera perde fora de casa, mas se mantém na liderança. Tudo isso você assiste agora no Indaiá Notícias. Pegar ônibus todos os dias é rotina de muita gente que não tem carro e até de quem prefere não se preocupar com o trânsito. O único problema é ter que esperar um ônibus atrasado ou perder o que já passou. Muitas pessoas utilizam o ônibus como meio de transporte diário, seja para ir ao trabalho ou para passear pela cidade. Aqui em Indaiatuba é possível acompanhar a localização e horário de chegada desses veículos de uma maneira bem simples com o programa Busão na Hora. O sistema Busão da Hora nada mais é do que você fazer uma consulta em tempo real da previsão horária de chegada naquele ponto seu de desejo, né? Nos abrigos onde tem estrutura, nós colocamos adesivos que lá contém todas as orientações de como você fazer a consulta. Você liga para um número, você digita depois GPS, IDT, o número do ponto que você está e o número da linha que você quer. Em poucos segundos vai retornar para você a informação das próximas partidas com o prefixo do ônibus, que isso é uma ferramenta essencial e nos ajuda. Por quê? A partir do momento que você tem isso no seu tablet ou no seu celular, caso aquela viagem não ocorra, que até pode não ocorrer por uma quebra, mas tem que ter um outro veículo substituindo, você pode fazer uma reclamação. E para você ter uma ideia, nós já estamos com mais ou menos 22 mil consultas e nós não tivemos nenhuma reclamação, por exemplo, de não realização do horário. É bom que se observe o seguinte: quando você faz a consulta, ele te dá uma previsão horária daquele momento. Se aquele ônibus que está vindo tiver algum problema de quebra ou um acidente logo à frente, ele poderá sofrer a alteração de alguns minutos em detrimento do problema do trânsito e não de que ele não vai ser realizado. Então, é uma ferramenta que hoje qualquer usuário que tenha, né, aí um tablet ou um celular, ele pode fazer a sua consulta. Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura, que é www.indaiatuba.sp.gov.br. Você clica no Busão da Hora, você tem dois sistemas de consulta. O primeiro da esquerda é o analítico, ele vai te dar os ônibus em tempo real, que você vai observar que ele vai ficar piscando, aonde ele está. Aonde você vai pegar, ele vai te dar ao lado esquerdo a previsão daquele ônibus chegar, ok? Se você clicar do lado direito, ele te dá uma ferramenta um pouco mais sofisticada. Por quê? Você tem como consultar, por exemplo, um ponto em que ele não existe estrutura. É um pontalete ou uma sinalização. Se você souber o endereço, você vai clicar lá e ele vai te dar o número do ponto. Com aquele número, se você tiver o seu celular, você pode fazer a consulta dita agora há pouco, anteriormente. Se não, você está olhando onde vai passar. Você abre a página daquela linha sua de desejo, no sentido que você quer, e você vai ver o ônibus da mesma forma que a nossa fiscalização vê. Então, quando você clicar no seu ponto, que está logo à frente do primeiro ônibus que vai vir, ele vai te dar na página a previsão de chegar naquele ponto e das demais viagens subsequentes. Além disso, o usuário tem um canal direto de comunicação com o Departamento de Transporte Coletivo para saber de opiniões e sugestões que a população tenha sobre esse serviço. Mais 7 carros foram multados pela lei do som alto só neste final de semana. Os motoristas foram autuados em diversos pontos da cidade, em patrulhas e por denúncias feitas pela população à Guarda Municipal. Vale lembrar que a multa para quem ultrapassar os 60 decibéis é de mais de R$ 1.500 e o motorista ainda pode ter o carro apreendido. O Movimento Jovem usou a Câmara Municipal para um festival nesse sábado. Tudo com o intuito de repensar as relações entre as pessoas através da cultura. Aconteceu sábado o primeiro festival cultural Rolezinho do Bem. O plenário da Câmara foi palco de apresentações de jovens do grupo teatral Estrada, do Varal Cultural e de bandas de rock.
A principal mensagem do evento foi conscientizar o público com propostas humanistas baseadas na cultura da paz e, em especial, na promoção da fraternidade e harmonia entre o homem e a sociedade em que vive. Começando a semana, é claro que os radares também voltam a funcionar. Vamos saber onde eles vão estar. Nessa terça-feira, os radares vão estar na Avenida Fábio Roberto Barnabé, altura do número 5422, na Avenida Presidente Vargas, altura do número 1226, e o horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã e 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do número 3981, na Avenida Conceição, altura do número 1158. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão no cruzamento da Rua Cristiano Steffen com a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e na Avenida Presidente Vargas, altura do número 2351. E no próximo bloco você confere. Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo se apresenta na Câmara Municipal e emociona público. Daqui a pouquinho a gente volta. A Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo foi atração no sábado na Virada Cultural em Campinas e no domingo pela manhã ela se apresentou aqui na cidade, contando um pouquinho da história desse estilo que começou nos Estados Unidos. A Câmara Municipal recebeu nesse domingo um concerto de boa música. Nem mesmo o frio e a chuva impediram a presença dos amantes de jazz. Sob a regência de João Maurício Galindo, a Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo empolgou crianças e agradou todas as idades. Com a formação original de 82 integrantes, a apresentação foi no estilo combo, que é a realizada com apenas 10 músicos. Embalados por blues, baladas, jazz dançantes e contemporâneos, o público pôde viajar na história e origem de cada canção, que era contextualizada pelo maestro durante o show em conversas informais, o que deu a aparência de aula de música. Tini Bradshaw, e a música se chama Jersey Bounce. A tradução seria o ritmo, o balanço de Jersey. O público aprovou a exibição, que ficou com um gostinho de quero mais. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada pela terceira vez. O motivo é o número baixo de pessoas imunizadas. Muita gente que precisa ainda não foi tomar a vacina. Por isso, vale lembrar, pessoas com mais de 60 anos, crianças com até 5 aninhos incompletos, gestantes,
Profissionais da saúde e mulheres que pariram até 45 dias devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima e se vacinar. Basta levar a identidade e a carteirinha de vacinação. O prazo vai até essa sexta-feira, dia 6 de junho. E o quadro da nossa segunda-feira é Economia. O professor Olavo Furtado vai nos ensinar como usar o nosso conhecimento para enfrentar uma crise. Algumas atividades nos parecem muito simpáticas. Por exemplo, o surfista. O surfista acorda cedo, tem uma vida saudável, aquele céu azul, o mar, pega onda. Convenhamos, dá até uma ponta de inveja. Mas, como todo esportista, o surfista que se dá bem no seu meio, os campeões, eles têm regras. Todos temos regras para cumprir. No caso do surfista, cuidar da alimentação, fazer exercício, ou seja, por definição, um esportista tem que seguir regras. Se a onda é boa, basta ter uma boa técnica, uma boa prancha, talento e condicionamento físico. Agora vem a nossa situação. Nós estamos no meio de uma crise econômica bem chata. E crise é instabilidade. É como se eu lhe dissesse que estamos no meio de um maremoto. No meio de uma crise, todo mundo te pergunta: qual o caminho que eu devo seguir? Como é que eu saio dessa crise? E o pior é que eu não tenho como dizer, não sei, volta daqui a um tempo. As pessoas querem respostas. Os jornalistas, os alunos, as empresas, todo mundo quer uma resposta, todo mundo quer uma receita de como sair da crise. E se você estudou muito e tem a famosa larga experiência de mercado, tem quase como obrigação dar a resposta absolutamente certa. Mas o mundo, infelizmente, não é um programa de auditório. Hoje, como eu lhe disse, o mundo é muito mais um maremoto. Sabe aquelas ondas gigantescas, aquele caos, aquele mar indo e vindo, voltando furioso? Pois bem, como um surfista pode pegar a onda certa no meio desse maremoto? Como manter o equilíbrio financeiro, profissional no meio do caos? Vai aqui algumas sugestões. Primeiro, não tente entender as ondas. Lembre-se, ninguém entende as ondas no maremoto. Elas vêm e vão, batem e voltam. O caos é a lógica do maremoto. Mas então, o que fazer? Muito simples. Muda o foco. Concentre-se em duas coisas que são importantíssimas. Manter a prancha inteira e com você em cima. A prancha é a sua carreira, o que você tem para oferecer ao mercado. Se a prancha for forte, a onda pode bater, que ela não quebra no meio. Cursos, palestra, leitura, estudar, se informar, tudo isso deixa o seu currículo firme. E isso também vale para empresas. Agora, não adianta você ter uma super prancha, uma prancha super resistente, se você não consegue se manter em cima, se não consegue se manter em pé em cima da prancha. Este equilíbrio é a capacidade que você e as empresas têm de ser sensível às mudanças e compreender o aqui e agora, e agir de acordo com isso. O equilibrar-se é ligar o radar e seguir o caminho que ele indica. Equilibrar-se hoje é mais uma variável intangível do que propriamente técnica. Sua capacidade de perceber, entender e reagir é equilibrar-se na prancha. Não adianta ser o melhor engenheiro do mundo se você não consegue mudar a rota e guiar a prancha em um caminho que ela deslize melhor. De forma muito simples, em tempos de crise e maremoto, não tente compreender as ondas. Foco na carreira, no seu currículo ou no setor de atuação e mantenha equilibrado na hora de tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque o maremoto não dura para sempre. Graças a Deus. Grande abraço e até a próxima. No final de semana, o tempo variou. Tivemos momentos de sol e também de chuva. Já hoje a temperatura subiu um pouquinho. Vamos então conferir a previsão do tempo para os próximos dias. A terça-feira será nublada e o sol aparece pouco. A temperatura deve ficar entre 21 graus e a mínima deve ser de 10.
A quarta-feira terá muita nebulosidade e o sol intercalado com nuvens. A máxima é de 23 graus e a mínima de 10. Na quinta-feira, o dia ficará parcialmente nublado e a temperatura fica com a máxima de 25 graus e a mínima de 13. E no próximo bloco, Primavera perde fora de casa, mas se mantém na liderança do grupo. Mais detalhes a gente mostra já já. Fique por aí. A sequência de vitórias do Primavera acabou ontem. O time da cidade jogou em Capão Bonito e perdeu para o Elo Sport. O Primavera perdeu. Perdeu o jogo do último domingo para o Elo Sport e a invencibilidade no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Depois de uma goleada de 5-0 sobre o Paulínia na última rodada, a equipe de Indaiatuba entrou em campo no estádio Dr. José Sidney da Cunha, já com a garantia da classificação para a próxima fase da competição. Mas a vitória foi do adversário. O único gol da partida foi de Lucas Silvério aos 20 minutos do segundo tempo. 1-0 para o Elo Sport. A equipe é a 4ª colocada no grupo 4 com 7 pontos. O Primavera segue na liderança com 16. A próxima partida do Primavera será aqui na cidade no domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, contra o Sumaré. E quem passou no Parque Ecológico, perto da Raia do Remo, neste final de semana, pôde aproveitar uma programação ecológica que reuniu a família toda. A 2ª edição do Indaiatuba Eco aconteceu nesse sábado e domingo no Parque Ecológico. O objetivo do evento era conscientizar adultos e crianças sobre a importância de cuidar do meio ambiente. O movimento nos 2 dias de evento foi intenso e as tendas estavam sempre assim, lotadas. Quem passou por lá pôde viajar por cenários de natureza morta e natureza viva, que retratavam diferentes condições do meio ambiente, ver réplicas de animais silvestres da fauna brasileira e visitar a mini fazenda, que foi sucesso na edição anterior e trouxe versões pequenas de animais e alimentos típicos da roça. Também teve exposição de móveis e objetos de decoração feitos de madeira e materiais recicláveis e de esculturas de metal e sucata feita pelos artistas Álvaro Barramondes e Zé Vasconcelos. E começa amanhã a oficina de fotografia oferecida pela Secretaria da Cultura. As aulas serão ministradas pela fotógrafa Marta Campos e o objetivo é propor aos participantes um aprendizado básico de fotografia, tanto na teoria quanto na prática. A oficina acontece às terças-feiras, das 6 da tarde às 8 da noite, no Centro Cultural Vanderlei Pérez, que fica na Praça Dom Pedro II, no centro. Mais informações pelo telefone 3825-2056. E chega ao fim mais uma edição do Indaia Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá!